Olá, amigos do Notícias e Mais Entrevistas. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Vasconde Gomes, que é do PCdoB. E para começar, Vasconde, já queremos agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista e começar você falando da sua vida profissional, tanto na privada como também na pública. A sua experiência, uma vez que você tem uma vasta experiência nessas duas áreas. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu saí muito cedo aqui do município de Campo Formoso, especificamente da região de Curitiba. Ingressei na mineração Caraíba em 1989 e lá permaneci até o ano de 2016. Passei por várias funções, adquiri várias experiências e trouxe essa experiência aqui para a gestão municipal de Campo Formoso, onde eu tive a honra de ficar à frente de uma das secretarias mais importantes do município, que foi a Secretaria de Administração. Por lá fiquei um período de um ano e depois retornei às minhas atividades parlamentares. Sou vereador de terceiro mandato, filiado pelo menos até abril ao PCdoB, e nessas 3 candidaturas, graças a Deus, consegui aumentar a minha votação. Venho ao longo do tempo aumentando a cada eleição a quantidade de votos, isso fruto de um trabalho que eu considero aceitável pela população de Campo Formoso. Se assim não fosse, não estaria conseguindo esse aumento considerável nessas votações. Só para fechar essa questão, a vida pública com a privada, uma tem ajudado a outra? Perfeitamente. Até para a gente prestar um bom serviço à comunidade na área pública, é interessante que você traga uma certa bagagem da iniciativa privada, porque as gestões hoje, todas as gestões municipais, elas são pautadas em ações da iniciativa privada. Hoje, para você gerir um município, principalmente do porte de Campo Formoso, é diferente de 20, 30 anos atrás, onde o prefeito ele tinha os recursos na gaveta do seu birô para atender as demandas dos munícipes. Hoje não, todo e qualquer processo tem que ser através de licitação, onde isso requer conhecimento nem só do gestor, como de toda a sua equipe. Então é fundamental que qualquer um gestor mescle a sua gestão com pessoas que vêm da iniciativa privada. E é isso que vem acontecendo, nem só em Campo Formoso, como na maioria das cidades. E aquele gestor que assim não o fizer, ele está pautado a um fracasso. Então isso vem ajudando muito na minha trajetória política, essa bagagem que eu trago da iniciativa privada. Vereador Vasconde Gomes, o senhor, conforme já dissemos aqui, é vereador pelo 3º mandato consecutivo, assumiu uma das pastas mais importantes, como o senhor mesmo disse, dentro do município. Essa sua experiência, que o senhor chamou a atenção da iniciativa privada, o senhor trabalha numa empresa que é muito grande, uma empresa que ela tem frutos grandiosos e vem 3 mandatos como vereador, assumiu uma das pastas mais importantes dentro do município. Dentro desse contexto, como é que o senhor avalia toda essa sua trajetória e algo que o senhor poderia dizer assim, olha, eu faria diferente hoje, algo que eu fiz lá no início da minha vida como vereador? Olha, veja bem, a mineração Caraíba, hoje ela está trabalhando em parceria com a empresa canadense. Eu não estou mais lá, mas tenho acompanhado, e ela é uma empresa que ela dá muita oportunidade a seus colaboradores. Nem só a própria oportunidade de trabalho, que já é uma grande coisa, mas de capacitação, de treinamentos, enfim. Eu mesmo fui agraciado, graças a Deus, com vários treinamentos, inclusive em outros estados, e isso capacita a gente para poder transferir esse conhecimento para as outras áreas. Eu, enquanto representante político do município de Campo Formoso, eu tenho algumas sugestões, algumas ideias que eu até tentei implementar enquanto secretário, porque observem bem, o município de Campo Formoso, ele é um município grandioso, de uma grande extensão territorial. Eu defendo, Macário,
que a gente tenha já uma gestão aberta. Eu cito como exemplo o Núcleo Residencial Pilar, que eu morei lá até o ano de 2016. Por incrível que pareça, me elegi vereador em Campo Formoso por 3 vezes morando em outro município. E lá já existe uma subprefeitura onde você consegue resolver todas as demandas sem precisar vir à sede do município. Então isso eu defendi no início da gestão e defendo até hoje, que Campo Formoso tem que descentralizar o poder. Você imagine você sair daqui para fazer um atendimento em Laje dos Negros. Então lá já comporta uma subprefeitura, assim como aquela micro-região de São Tomé e região da Caatinga. Você poderia colocar umas 3 em fase experimental, comunidade de Araras, essas mais longínquas, você descentraliza, faz ali uma subprefeitura. Evidentemente que há os riscos, mas todo empreendimento tem os riscos. Você limitaria um valor mensal e ali as pequenas demandas já se resolveriam no próprio local, sem haver essa necessidade da pessoa muitas vezes se deslocar com custo de passagem, com custo de alimentação, para vir resolver muitas vezes uma coisa pequena e quando chega na sede às vezes não consegue resolver, não encontra a pessoa com quem queria vir tratar e isso acaba dificultando muito. E outra, tiraria um peso enorme das costas do gestor. Porque muitas vezes você, na ânsia de atender, você vai perder um tempo para dar atenção àquela pessoa e muitas vezes não consegue solucionar aquele problema. Então é uma das bandeiras que eu defendo, a descentralização do poder, para você poder abraçar ainda mais os problemas da região e você equacionar. Mas quanto vereador, no exercício desses 3 mandatos, o senhor conseguiu cumprir tudo aquilo que o senhor projetou, aquilo que o senhor programou, que o senhor teve como desafio lá desde o início em realizar? Algumas coisas sim, outras não. Porque assim, o papel do vereador, a maioria das pessoas sabe, mas nunca é pouco a gente estar relembrando. Fiscalizar e elaborar projetos. E algumas das ideias que a gente tem, muitas vezes são ideias que oneram o município. E aí você fica impedido de fazer esses projetos. Mas eu sempre tinha um sonho de implantar em Campo Formoso a questão do sistema rotativo. Eu sei que é objeto de críticas para alguns, até por falta de conhecimento. E quando você mexe no bolso do cidadão, ele acaba se incomodando. E Campo Formoso tem uma peculiaridade que a maioria das pessoas são da zona rural. Então eles ficam praticamente atuando dentro do próprio município e acabam desconhecendo situações que tem lá fora. Então quando foi implantado o sistema rotativo do Zona Azul, houve uma repulsa muito grande, principalmente por essas pessoas do interior. Mas, no meu ponto de vista, foi uma das melhores coisas que a gente teve, porque vocês são conhecedores que ali na Praça Herculano Menezes, as pessoas muitas vezes deixavam o seu veículo, iam até para outras cidades, para outros povoados, e passavam lá até uma semana, isso ocupando uma vaga de uma pessoa que realmente precisa estar ali nas agências bancárias, no comércio, nas farmácias, e acabava atrapalhando. E hoje a gente já consegue estacionar. E já está também ficando um pouco lotado. Precisa também já se estudar uma maneira de ampliação. Esse era um dos meus projetos que eu sempre trabalhei para que acontecesse. É claro, todo o processo ele demanda tempo e precisa de aperfeiçoamento. Há exageros, veio depois disso a questão da municipalização do trânsito, que a meu ver faltou coordenação, porque os agentes que chegaram se intitularam como autoridades, que não deixa de ser, mas não da forma que eles estavam pensando que era, e acabaram exagerando na questão das notificações. Eu estou falando isso porque foi uma complementação do sistema rotativo, que acabou também contribuindo para a organização do trânsito de Campo Formoso, que era uma das minhas bandeiras. Falta agora, Sérgio, a questão da sinalização horizontal e vertical. Eu estive em Salvador no final do ano
e já está aprovado um projeto em torno de R$800 mil do governo do estado, onde a gente vai colocar 7 conjuntos semafóricos e fazer toda a sinalização horizontal e vertical. Eu acho que é o papel nosso, Macário e Leandro, é trazer melhoria para o nosso município, para poder mostrar, primeiro, que a gente tem a capacidade de correr, de lutar, de fazer os projetos e retribuir ao povo a confiança que eles nos depositam na urna quando nós precisamos. Vereador, de forma mais centralizada, a região de Tuiutiba é como se fosse o seu colégio eleitoral, de fato se constitui. Mas qual a sua avaliação da região de Tuiutiba no cenário econômico de Campo Formoso? O que é que ainda precisa ser feito para que aquela região possa gerar renda para quem mora por lá e também para todo o município? Qual a sua avaliação nesses últimos anos, nos 3 mandatos como vereador aqui em Campo Formoso? Olha, veja bem, a região de Tuiutiba avançou muito, graças a Deus. Eu fui eleito a primeira vez em 1998, não, desculpa, eu fui eleito em 2008, primeiro mandato. Em 2009 nós já conseguimos, e só tinha eu como vereador naquela época, 2008, tomei posse em 2009, 2010 nós já estávamos levando o sistema de abastecimento de água. Foi uma obra que acabou impactando muito no desenvolvimento da região, mas as pessoas alegavam que a nossa necessidade maior não seria o sistema de água. Eles até brincavam lá que já tinha água que vinha lá do sistema do buraco da velha, como era chamado. E aí eu corri atrás da questão do asfaltamento da estrada. Quando foi em 2011, nós conseguimos também já realizar esse grande sonho que era da comunidade, do asfaltamento da estrada. E de lá para cá, a coisa deu uma certa estagnada, até mesmo porque a situação financeira do país, ela teve alguns problemas, como é do conhecimento de todos. Ficou pendente nós fazermos a segunda etapa do sistema de água, que é aquela região de Baixio, que vai abranger toda aquela região, que na verdade aquela área ali é onde desenvolve mais a parte de agricultura. E para você desenvolver a agricultura você precisa de água. Então, a meu ver, hoje o que falta para você alavancar mais ainda aquela região é essa complementação do sistema de água. Agora é preciso que se invista mais também em capacitação dos agricultores, porque não adianta você dar as ferramentas, você ter a água e as pessoas não saberem lidar com a própria terra. Eu vejo uma carência muito grande, até mesmo porque eu estou rodando muito agora aqui para a parte de São Tomé, Brejão, essa outra região, e vejo um desenvolvimento muito maior do que essa região nossa, que é rica, o solo rico. Praticamente a região fica verde o ano inteiro, mas as pessoas não sabem captar esses recursos e aproveitar para transformar isso numa agricultura forte. Então não basta só a gente levar água, não basta você ter a terra, mas eu vejo que precisa capacitar, treinar e subsidiar algumas coisas para esses pequenos produtores. Aí sim a região vai alavancar e chegar naquele ponto que a gente tanto quer. Agora, politicamente, é bem representada e tem um potencial grande também. Afinal de contas, 3 vereadores lá de Tuiutiba. Uma época você ficou como secretário de administração, também é uma grande representatividade para a região, tem um secretário oriundo da região. Agora, parece que falta também um pouco de união entre vocês mesmos, assim, para desenvolver mais ainda a região. Veja bem, esse meio político nosso ele é muito ingrato, porque existe uma coisa chamada vaidade. Eu estou no meu 3º mandato, caminhando para o 4º, se assim o povo o desejar, ou enfim. Mas eu não tenho esse tipo de vaidade de querer aparecer, de querer ser o melhor, de querer ser aquele que se destaca. Eu procuro fazer meu trabalho pautado nas necessidades das pessoas, mas sempre respeitando meus colegas, seja eles de situação, seja eles de oposição, porque é o que eu sempre venho defendendo na Câmara. A política passa, mas a amizade fica, principalmente quem tem vínculos familiares. Então eu não tenho dificuldade nenhuma com ninguém. Agora eu não posso também estar querendo, forçando a barra para
manter uma relação amigável com quem não quer ter comigo. Isso aí não tem como. Para você ter ideia, a forma que eu acho, que eu faço política é de agregar, é de somar. Quem era a minha maior adversária política em Turitiba? Era a ex-vereadora Marisa Lopes. Eu fui em busca e trouxe hoje ela está do nosso lado. Quem era a pessoa que eu mais combatia a vida inteira, politicamente falando? Dr. José Joaquim de Santana. Até quero aproveitar a oportunidade para agradecer pelas palavras elogiosas que fez a minha pessoa. E eu quero demonstrar com isso que a minha forma de trabalhar é desse jeito. Tanto que eu combati na prefeitura e hoje somos amigos e há um respeito mútuo da minha parte, da parte dele. Combati veementemente a ex-presidente da Câmara, Sandra Madali, sua esposa, somos amigos, somos vizinhos, mas eu sempre pauto a minha trajetória no respeito acima de tudo. Não é porque eu sou adversário político de alguém que eu vou tratar mal, que eu vou ofender, que eu vou humilhar, eu vou diminuir. Não. A política se faz sem rancor, sem mágoa e tentando agregar. Então a minha trajetória vem sendo pautada sempre nesse sentido. Agregar, somar e sempre pensando no bem comum dos munícipes de Campo Formoso. Bom, diante dessa questão que o Sérgio levanta, a importância que tem a região de Turitiba, a sua experiência de 3 mandatos como vereador, mesmo sem a questão da vaidade, mas todo político ele almeja voos mais altos. O senhor já pensou nessa ideia, nessa hipótese, já recebeu algum tipo de convite, pretende na próxima, talvez, lançar ou pleitear algo diferente? Veja bem, Macário, a política de Campo Formoso, ela é interessante. O Campo Formosense, ele respira política 24 horas por dia e os 4 anos, é diferente de outros municípios. E a política daqui, ela é centralizada. Hoje eu diria que é um bavi. Então você tem 2 correntes políticas praticamente centralizadas, polarizadas em 2 famílias. Família Menezes e família Nascimento. E é natural que nesse período se busque desfalcar o time adversário. Isso, nós tivemos essa experiência na eleição de 2016, onde o grupo que hoje é situação desfalcou o time de lá buscando o atual vice-prefeito, Ismael Pereira, que foi, a meu ver, a maior aquisição política do grupo. Eu acredito que deva-se a vinda dele à vitória de Rose. E agora, nesse momento, não é diferente. Realmente já fui sondado, já fui procurado para fazer uma composição. E a gente está... política é como nuvem, você não pode fechar portas, você não pode descartar. A janela da mudança eleitoral fecha em abril, início de abril, salvo engano. Até lá muitas coisas vão acontecer. Até mesmo porque, aproveitando a oportunidade, eu acho que... está havendo aqui em Campo Formoso movimentos que eu, na condição de líder, eu não deixaria acontecer. O grupo da situação hoje mesmo precisa ter um freio de arrumação. Porque o que é que acontece? Cresceu muito, o poder atrai, não tem jeito. Retornaram ao grupo muitas pessoas e isso acaba acarretando alguns desentendimentos internos. O que é que acontece? Pela minha experiência na iniciativa privada e até mesmo dentro dos grupos políticos, eu pauto sempre pela hierarquia. Eu acho que cada um de nós tem que saber qual é o seu devido lugar. E o nosso grupo, o grupo que eu faço parte nesse momento, ele tem, a meu ver, a hierarquia acima do deputado Adolfo Menezes, abaixo a prefeita Rose e terceiro o vice-prefeito Ismael. Naturalmente seria a hierarquia do grupo. Mas aí você vê alguns colegas meus se achando lideranças e com isso agindo de uma forma que eu considero desproporcional e descabida. Porque se você tem uma chapa que houve um êxito na eleição passada, naturalmente essa chapa ela está capacitada a ir para uma reeleição. E ficam alguns colegas nossos buscando nome para a composição na chapa da eleição de 2020. Então eu não concordo com esse tipo de postura e nem ajo dessa forma, porque isso seria um papel das lideranças e isso acaba desestabilizando o grupo. Porque assim, você pensa muitas vezes em agregar, trazendo um nome para compor a chapa, onde já tem um candidato natural, mas não pensa de perder aquela pessoa que ali está.
que seria também um movimento natural. Se você está buscando alguém para lhe substituir, você também vai procurar um lugar para você se acomodar. Então hoje está acontecendo esse movimento Campo Formoso, que eu digo que precisa dar-se um freio de arrumação, porque senão vai ter consequências, e essas consequências você não sabe aonde vai parar e como isso vai trazer algum resultado. Então, assim, eu penso sim em crescer, é igual um jogador de futebol. Você está bem no seu time e você quer ir para a seleção brasileira. Então, eu estou no meio político, estou fazendo parte da Câmara de Vereadores, mas se eu for dizer aqui que não penso em crescer, eu não vou estar falando a verdade. Então, o pensamento de qualquer um é chegar ao posto mais alto do município, e aqui no caso a gente sabe que é no executivo. Mas de que forma o senhor procura articular junto com os que estão no pedestal de cima, como o senhor mesmo disse, para que esses conflitos internos com o pessoal que está no escalão, na parte inferior, esses conflitos sejam resolvidos? Ou o senhor procura se abster e já pensa nessa possibilidade de um voo mais alto, sem a necessidade de buscar essa unicidade do grupo em que o senhor se encontra no momento? Olha, veja bem, eu procuro emitir a minha humilde opinião, assim como eu estou fazendo aqui com vocês. Eu faço isso nas reuniões que nós temos, eu coloco sempre o meu ponto de vista. Se as pessoas aceitam, entendem ou não, é outra situação. Campo Formoso, como eu já disse e vou repetir, ela é polarizada. Mas isso, por um lado, é bom, porque você tem um deputado forte com influência no Estado e você tem um outro deputado forte com influência no Poder Federal. Para os munícipes de Campo Formoso isso é ótimo, porque você acaba transformando isso na vinda de recursos, de obras, que é o que nós queremos. Ponto. Por outro lado, essa centralização, essa polarização, ela não é boa, porque você fica toda a vida à mercê dessas duas lideranças. Eu acredito que isso é um processo natural. Se você observar, Juazeiro, você tinha lá essa polarização entre o Misael Aguilar e o Joseph Bandeira, e isso acabou, surgiu uma terceira via. Você desce para Jaguarari da mesma forma, você tinha uma polarização Edson Almeida, Edilberto Sá, entrou uma terceira via. Você chega em Senhor do Bonfim, você tinha polarização Jacu Carcará, entrou uma terceira via. Então, naturalmente, Campo Formoso vai acontecer isso, que não seja agora, mas daqui a algum tempo vai acontecer, porque o povo cansa. E outra coisa, hoje a população ela é informada online, as coisas acontecem, as pessoas sabem na hora. E esse público jovem hoje não tem mais aquele negócio de dizer eu nasci boca preta, vou morrer boca preta, eu nasci boca branca e vou morrer boca branca. Eles alternam rapidamente. Nós estamos aqui gravando essa entrevista, daqui a alguns dias já surgiu fatos novos, ela já ficou obsoleta. Então, naturalmente, Campo Formoso também vai entrar nesse rol de surgir uma terceira via, o que é bom, porque você alterna o poder, você dá oportunidade a novos nomes, novas cabeças, novas pessoas, novas ideias, porque não vai continuar nessas duas mãos, simplesmente na mão de duas famílias. É preciso que você abra espaço para essa turma jovem que está chegando. Eu já estou com quase 54 anos, daqui a um dia eu sou passado, como os atuais governantes vão ser passados. Agora não pode também transformar Campo Formoso numa dinastia. Você pegar, passar para filho, para neto, para cunhado, para sogro. Isso não existe. Campo Formoso é uma cidade moderna, respeitada politicamente nacionalmente. É uma das mais politizadas do estado da Bahia. Você tem visibilidade nacional, porque se você pegar das cidades aqui da região, você não acha um deputado federal. Campo Formoso tem um deputado federal forte, um deputado estadual influente com o governo do estado. E Juazeiro não tem um deputado federal. Então, é uma tendência natural. Eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai ter sim uma terceira via. Quem sabe não é um de nós aí que vai encarar e enfrentar. Neste Bavi, vale a pena ser fiel a um time? Porque às vezes quando a gente precisa do time, aquele time não corresponde.
As surpresas da política, você tem sabores, tem dissabores, isso é normal. Eu não estava acostumado muito com esse tipo de situação, eu vou lhe dizer por quê. Como eu falei, eu fui eleito vereador 3 vezes, e agradeço imensamente o povo de Campo Formoso, morando fora. Então o meu contato com meus eleitores dava-se mais final de semana, eu vinha para sessões terça-feira à noite, retornar para o meu trabalho, até mesmo porque eu trabalhava. E no período da campanha, eu tirava 1 mês de férias, 3 meses de licença, ficava 4 meses. E eu não tinha um contato diário com meus colegas políticos como eu estou tendo hoje. Então, a visão que eu tinha de algumas pessoas lá atrás, hoje eu não tenho mais. E nem também eu compartilho com atitudes, com ações de certos colegas, porque não é o que eu penso, não é o que eu me proponho a fazer e não é da minha índole. Então tem esses dissabores, sim, acontecem situações que a gente não concorda, mas infelizmente pelo fato de você estar no meio, muitas vezes você é levado a situações que não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você quer. Então infelizmente isso acontece e a gente sabe que aconteceram coisas inesperadas, jamais eu com 20 e tantos anos de grupo imaginaria que iriam acontecer, até pelo respeito, pela fidelidade, por tudo, enfim, mas aconteceu e assim, a gente também não pode ficar sofrendo a vida toda por coisa que acontece. Pior que isso é você perder um ente querido e você acaba perdendo. Mas eu não vou, se eu disser a vocês que eu não fiquei chateado e ainda existe mágoa, eu estaria mentindo. Eu sou muito franco naquilo que eu me proponho a fazer e a dizer. Bom, eu vou aproveitar então para lhe fazer uma pergunta. Eu não sei se seria essa a questão, mas o senhor disputou recentemente a eleição da Câmara de Vereadores. Ficou alguma mágoa, alguma sequela em relação a como o processo foi conduzido, a forma como o senhor não conseguiu a eleição para a presidência da Câmara? Na verdade, foi um trauma. Veja bem, cara, a gente sabe que toda disputa há vencidos e vencedores. Como eu falei, logo após o ato da eleição. Agora, você perder disputando honestamente é uma coisa. Você vai para uma partida de futebol, se você perde, seu time perde sem o juiz pender para um lado, naturalmente você vai aceitar. O que aconteceu comigo foi um absurdo, porque eu cheguei a ter 11 votos, eu tinha 6 votos da base da situação e tinha 5 votos da oposição. E isso, todo o processo foi transparente, como é a minha vida, conversado com as duas lideranças, porque quando eu parti para buscar voto da oposição, eu informei a meu líder e sentei com o líder do outro grupo, não teve nada às escondidas, foi tudo acertado, tudo conversado. E aí o resultado, todo mundo sabe o que aconteceu. De 11 caiu para 8 e na última noite, na hora da votação, caiu para 7. Então isso foi uma coisa que marcou. Jamais eu vou dizer que não marcou, que não traumatizou, pela forma como aconteceu, não pela derrota em si. Se eu tivesse perdido naturalmente, não tinha problema nenhum, é o jogo. Você entra para disputa, para ganhar e para perder. E é um jogo que não tem empate. Mas a forma como foi feita e o apoio que eu deveria ter, que não tive, isso aí impactou. Mas, de repito, isso é passado, eu não posso ficar preso a essa situação, até mesmo porque terão outras eleições, né? Depois da eleição agora de prefeito e vereadores, terão 2 eleições de Câmara, quem sabe as pessoas que cometeram, vamos dizer, essa injustiça, para mim é uma injustiça, reflitam, pensem e a gente possa disputar novamente. Não que eu tenha mais aquela, vamos dizer assim, aquela ânsia de chegar, não que eu tenho aquela segurança, aquela certeza, mas eu estou no jogo para jogar. Se houver oportunidade, primeiro eu tenho que me reeleger, é o primeiro passo. E se tiver a oportunidade de me lançar candidato, eu me lançar novamente, senão não tem problema nenhum, não vou morrer por conta disso. Como eu sempre disse, a política passa e as amizades continuam. Eu agradeço muito o apoio da minha família, porque para mim é a base de tudo. Foi quem me sustentou ali naquele momento difícil. Porque imagina, você sair da casa, como eu falei lá, 500 metros de distância para a Câmara, com eu e mais 7
vereador, 6 homens e uma mulher. Você sai com uma decisão praticamente pronta. E minutos depois você ser traído. Então isso é uma coisa que eu não acredito que seja de Deus, sabe? Porque é tão simples, se a pessoa não pode fazer uma coisa, chegar e falar a verdade. Por quantos não a gente leva pedindo um voto? Você chega numa casa, a pessoa diz, eu não posso votar em você, eu já tenho um compromisso. Por que que essa pessoa que cometeu esse ato não chegou para mim e disse, olha, infelizmente, por motivo tal, tal e tal, eu não vou poder votar em você? Não tinha problema nenhum. Não ia ter problema nenhum, eu ia me dar por satisfeito. Ia para lá sabendo que ia perder, mas não ia ser traído. O que doeu foi a questão como foi feita, a traição. Mas é assim, vida que segue, vamos trabalhar para passar essa eleição. Ninguém sabe a forma de vereador, de vice, como é que vai ser, a gente tem até abril para resolver e depois seja o que Deus quiser, bota na mão de Deus. E assim, quem é que faz é que paga, não adianta, porque a gente pode se esconder dos homens, mas não se esconde de Deus. Quem faz o mal, colhe o mal. Quem faz o bem, colhe o bem. Eu procuro fazer o bem. Posso até errar, mas nunca prejudiquei, nem tenho a intenção de prejudicar ninguém. Se eu não puder ajudar, que atrapalhar, não atrapalha. Então, vida que segue. O senhor acredita que vai haver renovação na Câmara Municipal nas eleições deste ano, em outubro? E qual é o diferencial para quem é novo e pretende alçar, para quem pretende chegar ao Parlamento de Campo Formoso? Olha, sinceramente eu espero que haja renovação e muita renovação, porque com essas atitudes e com esse comportamento de alguns colegas, não quero criticar ninguém e não sou melhor do que ninguém, mas a vida de todo mundo aqui as pessoas sabem, né? E acompanham e sabem o comportamento de cada um e o valor de cada um. E isso vai refletir no próximo pleito. A dificuldade que eu vejo, Leandro, é novos nomes se proporem à disputa. Porque não basta a gente querer que se renove, mas não surja ninguém para competir, para concorrer, para que haja essa renovação. A gente vai ter uma reunião esses dias aí para ver possíveis nomes para concorrer. E eu estou vendo muita dificuldade de ambos os lados, porque as pessoas não querem encarar, têm medo e sabem que a disputa eleitoral no Campo Formoso é muito aguerrida e pela sua grande dimensão de área territorial, uma campanha se torna muito cara. Então, muita gente até pensa, mas na hora que vai fazer os cálculos, prefere ficar quieto. Você imagine você montar uma estrutura para fazer um comício em Laje do Negro, em São Tomé, em Araras, enfim, nessas Pacuí. Exige uma demanda muito grande de recurso financeiro, então as pessoas temem, mas eu torço que surjam novos nomes, a gente não pode se perpetuar no poder, tem que alternar. Eu defendo até que deveria até o próprio mandato do vereador ser limitado, não você ficar 20, 30 anos ali ocupando uma cadeira, você tem que alternar, deveria no máximo 8 anos como senador, sem direito à reeleição. Mas infelizmente são as leis do Brasil, a gente tem que cumprir. Mas, respondendo a sua pergunta, torço sim que haja uma renovação. Inclusive, essa renovação passa por dois quesitos. Surgimento de bons nomes, como o senhor acabou de citar aqui, são poucos que querem, e o comportamento do eleitor também, que às vezes não avalia essa questão de mudança, né? Na época da eleição vai muito a questão da vantagem. Tem um exemplo que é o próprio Legislativo dá na época dessas eleições de Câmara. Tudo isso influencia no comportamento do eleitor em Campo Formoso. Mas isso vem diminuindo e a tendência é acabar. Até mesmo porque, repare bem, se for só para a pessoa fazer um investimento com essa finalidade, primeiro a Justiça Eleitoral está mais célere e está acompanhando mais de perto. Campo Formoso hoje recebeu um juiz e um promotor que tem um histórico de acompanhar esse tipo de postura, porque é muito cômodo para alguns políticos se elegerem, juntar um capital, não fazerem nada durante os 4 anos, não prestar serviço à comunidade, mas chegar na época da eleição sair comprando votos. E eu estou percebendo que isso vem diminuindo, até mesmo porque hoje é um risco, nem só para quem vai atrás adquirir, como para quem está se propondo a vender.
E a Justiça Eleitoral e essas pessoas que estão à frente aqui em Campo Formoso, elas vão buscar também a fonte desses recursos, a origem, o que é importante. Porque você, de repente, vê um candidato que surge do nada com um volume astronômico de recurso e você não sabe a origem. Então, isso vai acabar impactando naquela pessoa que se propôs a receber. E se houver fundamentação, tanto vai ser penalizado o corrupto quanto o corruptor. E se puxar o fio da meada para se descobrir a origem desses recursos. Então, para mim, eu não tenho essa preocupação. Eu faço a campanha pautada na ética, mas tem alguns colegas que infelizmente agem dessa forma. E aquele eleitor que está acostumado com esse tipo de procedimento, ele tem que ficar atento, porque ele pode ser penalizado. E aí a gente sabe que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. Né? Nesses casos, o eleitor pensa que está levando vantagem e acaba de repente arrumando um problema seríssimo com a Justiça Eleitoral. Bom, vereador Vasconde Gomes, Campo Formoso é um município de um potencial muito grande. Aqui, ao longo do nosso bate-papo, o senhor externou uma série de exemplos. Mas de leste a oeste, de norte a sul, Campo Formoso tem condição de se desenvolver na agricultura, na pecuária, na caprino-ovinocultura, ou, quem sabe, a atração de indústrias, de empresas. Se o senhor hoje tivesse à frente da gestão do município, em que o senhor iria investir ou buscar atrair investimentos para dentro do município de Campo Formoso? Por coincidência, Macário, antes da gente iniciar aqui a nossa entrevista, nós discutimos alguns aspectos e tem uma situação específica que nós pontuamos, porque, repare bem, foi anunciado a construção asfáltica da estrada Lagoa do Porco, Laje dos Negros. Importante, claro, evidentemente, qualquer benefício que traga para o nosso município será bem-vindo e vai contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Mas repare bem, se nós fizéssemos essa estrada Tuiutiba a Barrinha, o fluxo que nós daríamos à nossa cidade de caminhões que vão para Irecê, que vão para Jacobina, sem contar a vitalidade que você vai dar a toda essa região de Araras a chegar até aqui. Isso seria um marco para a história de Campo Formoso. Eu vejo também uma necessidade grande aqui, porque quando eu trabalhei na mineração Caraíba, eu fiz um curso técnico do Senai de eletromecânica. E eu fui um dos lutadores para estender esse curso técnico para as pessoas que moravam no Pilar. Eu vejo uma necessidade grande da gente trazer para aqui, para Campo Formoso, o Senai, para você formar carpinteiro, pedreiro, eletricista, encanador, várias atividades, porque repare bem, Campo Formoso está desenvolvendo com esses parques eólicos, mas muitas vezes você não tem mão de obra qualificada. Então nós traríamos o Senai para Campo Formoso para dar esses cursos, capacitar. Lógico que já está chegando um curso técnico aí, é gratificante, mas talvez não abranja toda essa área, como o Senai abrange. É um dos projetos que eu tenho vontade de ver implementados em Campo Formoso. Além de você explorar as riquezas minerais, você tem ali uma mina de esmeralda das melhores, eu diria, da América do Sul, que é o garimpo do Socotó, praticamente obsoleta, por falta de investimento. O que é que custa você sondar ali 4, 5, 6 serviços e alavancar aquele minério que a gente sabe que tem, o que está faltando é investimento. Você tem aqui as maiores grutas do hemisfério sul e você não tem uma rota turística para poder explorar essas grutas, você tem cachoeiras. Então, Campo Formoso, como você bem disse, é para estar em outro patamar. Falta o quê? Tato, viabilidade, para a gente poder abraçar isso aí e viabilizar. Mas tem várias outras situações que a gente pode trazer para o município de Campo Formoso para alavancar. Algumas coisas estão chegando, você está chegando já a questão do IFE, mas ainda está muito acanhado pelo nosso potencial. Nós temos condições de sermos aqui, como falou o Feira de Santana, que é a princesa do Nordeste, nós temos condição de ser o rei, né? Não vou dizer rainha, que Campo Formoso está no masculino.
Falta simplesmente buscar esses investimentos e viabilizar o seu funcionamento. A avaliação que o senhor faz, o senhor já mencionou a situação política, a importância de se criar mecanismos que viabilizem o progresso, o crescimento de Campo Formoso, mas hoje, qual a avaliação que o senhor faz da gestão atual, comparando com outras gestões, principalmente esses pontos já apresentados, já mencionados, desenvolvimento, turismo, enfim? Olha, eu avalio a gestão da prefeita Rose como boa no aspecto administrativo, porque não é fácil você gerir um município do tamanho de Campo Formoso. Vem pagando em dias os servidores, vem pagando os prestadores de serviços, e tem um fator aqui que é preponderante, que é a questão do suporte do governo do estado. Porque se fosse gerir o município de Campo Formoso tão somente com as verbas municipais, a gestão estaria equiparadas, vamos dizer assim, com as demais, porque você não tem recurso, não adianta. A nossa sorte hoje é o governo do estado que investe maciçamente pelo poder do deputado Adolfo, e isso acaba dando uma visibilidade ao governo municipal. Mas eu considero a gestão boa. A política ela tem sim que ter uma engrenagem. Você tem que ter um suporte a nível de estado, tem que ter um suporte a nível de governo federal para poder as coisas fluírem. E Campo Formoso tem um débito histórico com o IPCF, que isso aí a qualquer momento ele vai explodir, não tem jeito. Não tem jeito. E isso impacta diretamente na gestão municipal, por quê? Campo Formoso hoje está impedido de firmar convênio. Você não firma convênio com nenhum órgão por conta desse passivo que vem se arrastando, equívocos que aconteceram no passado, mas isso não justifica nada. Quem tem que tomar pé da situação é quem estiver no momento, seja a Rose, seja eu, seja lá quem for. A gente não pode gerir olhando no retrovisor. Que fulano fez isso, aquilo outro. Não, se eu assumir aquele determinado posto, eu já sabia, até mesmo porque as informações hoje você tem todas. Quando você se predispõe a ser candidato, você não vai dizer que não sabia de nada, porque você tem todas as informações. Mas assim, acaba dificultando nessa questão de você fazer convênios. O recurso municipal ele é muito pouco. Essa questão que eu digo que é um entrave maior hoje, é a questão da previdência municipal, porque você tem algumas atividades com salários, não vou dizer que é alto, porque todo salário que a gente vem a ganhar é baixo ainda. Mas assim, para a nossa realidade, isso acaba impactando. Aí você bota no IPCF, agora mesmo teve algumas aposentadorias, não vou dizer nome aqui para não ser antiético, de R$12 mil. Então isso é um salário, vamos dizer assim, para a nossa realidade, um bom salário, né? O teto da Previdência é 5 mil e alguma coisa, mas quase passa do dobro uma aposentadoria no IPCF. Isso é uma preocupação que eu estou falando aqui hoje, que no futuro, com certeza, vai dar problema. Bom, vereador Vasconde Gomes, a gente está chegando já ao final desse bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o governo federal. Recentemente aprovou algumas questões, como é o caso da Previdência, que preocupa todo mundo, agora são os estados e municípios, mais um ano de governo. Qual a avaliação que o senhor faz aí de tudo aquilo que foi feito até aqui e tudo aquilo que está sendo proposto? Repare bem, Macário, o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito com uma maioria expressiva do voto do povo brasileiro, e eu diria que hoje ele está entrando no segundo ciclo. A minha avaliação é que ele teve um primeiro período um tanto quanto conturbado, não administrativamente falando, mas a postura pessoal do presidente, a postura pessoal dos filhos e a postura de alguns ministros. Mas a coisa está começando a encaixar, a meu ver. É porque eu vejo que tem a equipe de comunicação, o marketing do governo, eles não estão sabendo explorar os pontos positivos que estão fazendo. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Em menos de 2 meses,
o governo Bolsonaro conseguiu fazer o que ninguém fez em 20 anos. Pegou aqueles chefes de quadrilhas desses grupos criminosos, PCC, Comando Vermelho, e transferiu todos para Presídio Federal. E isso, consequentemente, você já percebe uma redução na criminalidade. E eles não exploram. Eles não exploram esses fatos. Teve agora uma outra medida do ministro Paulo Guedes, que foi a redução da taxa de juros do cheque especial. Repare bem, o Paulo Guedes é banqueiro, é dono de banco, e teve a coragem, a audácia de reduzir a taxa de juros do cheque especial. Então são pontos positivos que as pessoas, a equipe, talvez não esteja dando o devido valor. O que prejudica ele é justamente isso que eu falei, o comportamento. Mas ainda não teve nenhuma notícia, não sou bolsonarista não, viu? Também não sou petista, e fique claro, mas eu sou correto, eu sou justo. Eu vou falar o que é bom e o que não é bom, eu falo também. Então tem esses pontos. Eu acho que ele deveria se resguardar mais, deixar a comunicação para o porta-voz, até mesmo porque vocês são da imprensa, você sabe, muita parte da mídia quer ver o circo pegar fogo. Então joga casca de banana pro cara, faz perguntas até inconvenientes para poder pegar uma falha. Que teve essa questão da redistribuição das verbas publicitárias que acabou afetando o grande conglomerado que é a Rede Globo. Então eles estão, até nas novelas agora, estão inserindo situações que venham diminuir a imagem do presidente Bolsonaro. Então assim, eu acho que começou a entrar nos trilhos. A economia está começando a aquecer, a gente já vê um certo resultado. Tem outro projeto aí muito interessante também, que se for implementado, vai acabar alavancando a questão da construção civil. Não sei se você já tem conhecimento, mas o que é que acontece? Existe um projeto para eles, para financiamento habitacional a juros zero. Olha, isso é uma maravilha. A partir de março. Isso, porque você vai acabar desonerando os contratos habitacionais. E isso vai alavancar a construção civil. E você alavancando a construção civil, você vê que o país deslancha. Foi assim que nós tivemos um momento áureo nos governos do PT, com essa construção de Minhas Casas Minha Vida, com essa questão de financiamentos habitacionais, porque a mola do mundo é a construção civil, não adianta. Você emprega o pedreiro, você emprega o ajudante, você emprega o engenheiro, todos os profissionais, e o dinheiro movimenta, circula. Então a avaliação que eu faço são dois momentos. Teve esse momento conturbado, mas eu acredito que agora serenou e a coisa tende a alavancar. E nós temos que torcer para dar certo. Não adianta quem votou contra, quem votou a favor, hoje é o presidente de todos nós. Então não adianta a gente trabalhar para derrubar, para ter impeachment, porque isso só vai prejudicar o Brasil. Então eu desejo todo sucesso, que isso reflita em nós aqui no município de Campo Formoso. Bom, então, gente, foi mais um bate-papo aqui no nosso canal, no blog Notícias e Mais, entrevista hoje com o vereador Vasconde Gomes. Vereador, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no blog Notícias e Mais. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído para com as informações de vocês, desejo todo sucesso. Eu acho que é disso que a gente precisa, de uma imprensa livre, inteligente, capaz, que leve as informações à nossa população, até mesmo para que eles tenham conhecimento de algumas ações, de atos, de ideias. Muitas vezes as pessoas conhecem a gente só de nome, mas não sabem o que a gente pensa, o que a gente já fez, o que a gente quer fazer. E isso é uma oportunidade que nós temos e eu que tenho a agradecer.